Olá, bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje eu vou seguir falando do Azure Data Factory, especificamente como agendar a execução de um pipeline. Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Quando a gente desenvolve um pipeline no Azure Data Factory, a gente usa a opção de debug para executar ali durante o desenvolvimento para fazer teste. Agora, no momento que finaliza o desenvolvimento, a gente precisa de um recurso para agendar a execução das nossas cargas de dados, a execução dos pipelines. E no mundo do Azure Data Factory, quem faz isso é uma trigger. A gente configura uma trigger para agendar a execução das cargas. Existem 4 tipos de trigger, vou colocar aqui do lado. A trigger mais comum, a mais utilizada, é a Schedule Trigger, a trigger de agendamento, onde a gente pode selecionar um agendamento diário, uma execução diária, várias vezes ao dia, mensal, semanal e etc. É bem simples de usar o trigger do tipo Schedule. O outro tipo de trigger é o Tumble Window. É uma trigger mais enrolada de se utilizar, mas ela é bem interessante, que a gente pode ter vários agendamentos de execução, mas indicar que esses agendamentos não se sobreponham. Não corro o risco de duas agendas se sobrepor e aí eu ter o pipeline rodando ao mesmo tempo. E os outros dois tipos de trigger têm como base um evento. Por exemplo, o Storage Event é muito bacana, porque você pode condicionar a execução do seu pipeline, por exemplo, quando um arquivo chegar numa pasta lá no seu storage, ou então quando for excluído um arquivo do seu storage. É uma outra trigger muito bacana. E por último, uma trigger Custom Event, você pode usar toda a infraestrutura de eventos do Azure, por exemplo, para gerar um evento a partir de uma aplicação, e aí a trigger vai ficar monitorando a ocorrência desse evento, pintou o evento, ela executa a carga. Então, vamos aprender na prática como configurar triggers no Azure Data Factory. Já estou com Azure Data Factory Studio aberto. Vamos aprender a agendar a execução de pipelines. Eu vou mostrar que eu tenho um pipeline desenvolvido aqui chamado Pipe Olá Mundo, com um copy data simples. Ele lê dados de um arquivo que está lá num data lake e escreve uma tabela no Azure SQL Database. Então vou fazer um clone desse pipeline, vou alterar o nome dele, vou chamar de Pipe Carga Municípios, Azure Table. Prontinho. Alteração feita. Eu vou fazer um publish, publicar esse novo pipeline. Ele vai iniciar o processo, está lá publicando. E aí vamos criar uma trigger. A trigger é o objeto que a gente usa para agendar pipelines. Em triggers, aqui em altas triggers, basta clicar em New Trigger, ele abre uma interface de criação das triggers. Vou dar um nome a essa trigger, vou chamar de TRG diário, uma trigger de execução diária, e aqui os tipos que a gente viu no início do vídeo. O Schedule, o Tumble Window, o Storage Event e Custom Event. Vamos dar uma passada geral em cada um deles. O Schedule, você tem uma data e hora de início da validade dessa trigger. Muito cuidado com essa data, porque repare, ele utiliza por padrão, ele inicializa a interface no horário UTC, aquele horário universal, que para a gente aqui no Brasil está 3 horas à frente. Tanto que você veja ali o horário da minha máquina, 4 horas da tarde, ele inicializou 7 horas. Então, cuidado, se for definir um horário muito próximo do horário corrente, vai ficar anterior ao start date. Então, tem que ficar ligado nisso. Vou alterar o meu time zone para -3, que Brasília, e vou modificar aqui em cima para um horário mais próximo do meu aqui, ó, 16, ok? Que eu vou botar uma agenda bem perto aqui quando eu terminar de configurar essa trilha. Então aqui nós temos, ó, em Recurrence,
minutos. Então, a cada 15 minutos ele vai executar essa trigger. Posso alterar para horas, por exemplo, a cada 2 horas ele vai executar essa trigger. Ou então, dias, veja que já muda um pouquinho a interface. Então, a cada 2 dias, se eu botar aqui diariamente, ele vai executar. Em que horário? Aqui em hours e minutes eu defino. Por exemplo, eu quero que ele volte às 10 horas da manhã, cravado, 10 horas da manhã, mas também às 12 horas e às 14 horas. Então, repare que ele vai me dando os horários ali embaixo. Ó. Ele vai definindo, vai me mostrando como ficou a minha agenda. Então, temos o diário, tem também semanal, aí abre os dias da semana lá para você marcar. Ah, eu quero segundas, quartas e sextas. E aí, às 10 e às 12 horas, por exemplo. E tem também o mensal, né, com várias opções de configuração. Você pode colocar especificamente o dia do mês, ou então adicionar aqui o primeiro sábado, primeira segunda, segunda do mês, quer dizer, você tem total flexibilidade de configuração nesse tipo de agenda. Sem dúvida nenhuma, é a opção mais usada, é o tipo de trigger mais utilizado, é o schedule. Mas temos também o Tumble Window. Tumble Window você define aí a frequência 100 minutos, horas ou meses, mas a grande questão aqui do Tumble Window, por exemplo, vou colocar aqui 10 minutos, para ele rodar a cada 10 minutos. Mas a gente tem uma configuração avançada, onde a gente pode definir, por exemplo, o máximo de execuções concorrentes. O que pode acontecer, como eu coloquei para ele rodar a cada 10 minutos, pode ser que a minha carga leve mais do que 10 minutos. Aí ele vai começar uma nova carga, enquanto uma ainda está em execução. Então eu tenho esse controle, eu posso dizer o máximo de execuções em paralelo. Se eu colocar uma, aí eu não vou ter execução em paralelo. Quer dizer, se a minha carga levar mais de 10 minutos, a outra não vai começar enquanto a anterior não terminar. Então, essa é a principal característica do tipo Tumble Windows. Uma outra bem utilizada, outro tipo de trigger bem utilizado, bem interessante, é o Storage Events, onde a gente pode condicionar o disparo da nossa trigger em função, por exemplo, de um arquivo que pintou numa pasta lá no Storage. Então, você escolhe o Storage, eu tenho aqui um Data Lake aula, você seleciona o container desse Data Lake, aqui eu tenho um container arquivos, e eu posso identificar as pastas aqui, né? A pasta que comece com nome, termine com nome, posso usar máscara, por exemplo, e aí eu marco ó, se criar algum arquivo, ou então se excluir um arquivo, ou ambos. Criou e excluiu um arquivo, ele vai gerar o evento e vai executar a minha trigger. E o último exemplo, o último tipo, né, melhor dizendo, é o Custom Event. Aí você vai usar o Event Grid do Azure, você coloca um evento lá no Event Grid do Azure e aí ele dispara a sua trigger. Então vamos criar uma de exemplo aqui, a Schedule. Vou colocar ela para rodar a cada 5 minutos. Ela vai ser diária a cada 5 minutos, começando às 4 horas da tarde. Cuidado com essa caixinha aqui, ó, Start Trigger, que é, por padrão, você cria trigger, mas ela ainda não está ativa. Tá? Ela não inicializou, ela não está ativa. Então, enquanto ela não estiver ativa, se chegar o momento de execução e ela não está ativa, não vai rodar. Então, recomendo aí, criou a trigger, já clica essa caixinha aqui, já deixa marcada, que ele vai criar a trigger e já vai deixar a trigger habilitada. Mas, por enquanto, eu só criei a trigger, eu não vinculei ela a pipeline nenhum. Então, vamos vincular. Eu tenho aqui em Author um pipeline, aquele que eu fiz a cópia, vou clicar em Add Trigger e já aparece a minha trigger aqui no listinho. Ó. Apareceu a trigger, a minha agenda, vou dar um OK. OK. E aí tem que publicar, gente. Tem que publicar para a trigger funcionar. Enquanto não publicar,
a trigger não funciona. Então, rodei aqui, ele já está publicando. Eu vou dar uma avançada no vídeo, que ele vai levar aí uns 5 minutinhos para executar, e aí eu vou mostrar a execução da trigger. Então, voltando em Monitor, você tem duas visões. Os pipelines em execução, né? Que em execução, aqui eu tenho o pipeline que rodou dentro da agenda da trigger. E eu posso ver também a trigger, especificamente a trigger que foi executada. Schedule trigger, a data e hora específica que ela foi executada e o sucesso na execução. Então, assim a gente consegue agendar execuções de pipelines. Então, se você gostou do vídeo, pacote completo do YouTube, ativa o sininho, curte e compartilha. Até mais.